Amados, prazer mais uma vez estar aqui com todos, né? Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo. Quero dizer mais uma vez a minha alegria, né? Poder voltar a essa cidade que aprendi a amar, gostar muito do estado do Mato Grosso. Hoje é um dia muito especial. Ontem e hoje está sendo um dia muito especial para mim. Estou completando 25 anos de ministério itinerante. Então, a gente faz uma recapitulação das coisas desses 25 anos, as mais de quase 5.000 igrejas que tenho ministrado, muito mais, 5.422 igrejas por todo o Brasil. Foram mais de 12.642 almas para o Senhor. E eu estava fazendo um retrospecto hoje à tarde, de cada lugar que eu fui, de cada igreja que eu fui, a fisionomia, né, dos amados, cada lugar longínquo, lá nas Amazonas, nos vales dos Ribeirinha, nas grandes metrópoles. Então, o pastor, ele disse aqui, tudo que você faz em trabalho de execução, você ganha. E é importante. E eu estava sendo incluso, porque tudo que eu fiz até hoje foi para Deus e Ele me pagou. E eu ganhei muito, né? Quero agradecer ao pastor Daniel, toda a sua equipe, né? E mais uma vez me recebe com tanto carinho aqui. Pastor Fábio, nós ministramos lá ontem, foi uma bênção do céu ali ontem. E o irmão Jacó. Almoçamos hoje, foi uma bênção, lá na beira do rio. Né? E hoje está me acompanhando aqui o André, família Zoeteia. O André é mesmo que fosse o meu irmão, pastor. Né? E eu falei para o André que quando os pais dele não estão aqui em Cuiabá, eu fico sem perna, porque é a família que me hospeda aqui em Cuiabá. Já há mais de 14 anos, né? E assim, eu nunca vi uma família tão humilde igual a família do André. O André é advogado, é um dos melhores advogados daqui do estado do Mato Grosso. Ele é o meu advogado, ele é o meu irmão e assim, para mim assim, é uma honra muito grande de ter, né, o André aqui comigo aqui hoje, representando seu pai, sua mãe, toda a sua casa. Quando vocês forem orar, orem pela família Zoeteia. É uma família que tem o coração na obra do Senhor. Essa família mantém muitos missionários, irmãos. Aqui em Cuiabá, fora de Cuiabá. Eu sou incluso na família. Alguém me pergunta, Antônio Marcos, você se formou em Direito, você se formou em ADM, você conhece muito de informática, né? Então, por que você não praticou, né? Mas eu tenho um chamado de Deus. Eu não gostaria de estar aqui hoje. Antônio Marcos, o Antônio, eu não gostaria de estar aqui pregando aqui hoje. Eu gostaria de estar
fazendo outras coisas que eu gosto, mas eu não mando em mim. O Espírito Santo me pegou lá e falou para mim assim: olha, eu vou fazer você andar, vou fazer você falar, vou capacitar você, mas eu quero você para mim. Eu vou te honrar você nesse Brasil. E é por isso que eu estou aqui hoje, pastor. Feliz, meu coração está radiante, mais uma vez, estar ocupando este veículo de comunicação para passar uma mensagem de paz, de conforto, de fé, de esperança, né, ao nosso povo. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e vamos ler uma palavra. Deus colocou no meu coração aqui uma palavra e eu quero ler com você. Está lá no livro de Filipenses, no terceiro capítulo de Filipenses. Terceiro capítulo, no versículo 12, diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Filipenses. Ele começa falando: olha, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. 13º, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esqueço-me das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero iniciar a minha fala nesta noite aos senhores e às senhoras que estão aqui. Esse entendimento que Paulo expressa, ele diz assim: escuta, não que eu já galguei algo, não, vocês esperam porque eu tenho alcançado alguma coisa, eu devo ficar de braço cruzado, ou que eu deva me confortar, eu devo me acomodar. Paulo estava observando que muitos estavam com esse tipo de filosofia olhando para ele. Está tudo bem, está tudo legal, não vou mais, no patamar que eu estou, eu já cheguei. As pessoas estavam imaginando assim de Paulo. Tem duas coisas na minha vida, desde quando houve o entendimento do novo Antônio Marcos, desde quando o Senhor me capacitou, me deu cérebro, me fez pensar, me fez ser gente, duas coisas nunca saíram do meu coração, da minha vida: fé e ação. Essas duas, elas têm que andarem juntas. Não adianta eu apenas ter fé e não agir. E não adianta eu agir sem ter fé. Elas têm que caminhar, têm que sincronizar.
E nós estamos vendo muitas pessoas no comodismo. Estamos observando muitas pessoas falando assim, não, tá legal assim, tá bom assim. Não, Antônio, tá bom, não, para que eu vou? A visão está ficando medíocre, visão mesquinha, não passa daquilo, pensamento negativo, né? Isso vai piorando-se a cada momento. É ruim você estar diante de um amigo que só pensa negativo. Salomão escreve um versículo sobre o mal que fazem nós andarmos com pessoas negativas. Não produz nada, é ruim, contagia. Experimenta você passar uma semana ao lado de alguém que pensa negativo. Você fica mal, cara. Você fica assim. Tudo que você pergunta para ele, escuta, como é que você está? Tomei a boca. Não é assim? Como é que vai a tua saúde? Pastor, estou com bronquite, renite, bursite, tendinite. Como é que vai a tua casa? Só Jesus, só misericórdia. Como é que está lá no seu emprego? Pastor, falta isso aqui para mim não ser mandado embora. Como é que está lá na tua casa? Pastor do céu, só Cristo. Como é que está as tuas finanças? Pastor, olha, já estou batendo latinha. Misericórdia. Imagina você ouvir isso todos os dias. Paz, querido, como é que você está? Pastor. E aí vem a mesma ladainha, mesmas conversas. Chega no momento que você não quer mais ficar perto. Ou se você insiste no final daquele expediente, você está mal. O teu cérebro captou-se aquelas mensagens negativas e olha, você vai ficar frustrado. Então, esse tipo de coisa eu não gosto. Esse tipo de mensagem eu não quero. Quando eu percebo que você vai conversar com alguém e direto o cara já manda uma mensagem negativa, então eu bloqueio dentro de mim e digo, olha, tá bom, pensa como você quiser, mas eu vejo um lado diferenciado. Ei, eu não estou dizendo isso aqui para falar para você assim, pastor, mas temos problema, é claro que nós temos problema, irmão. Aliás, o brasileiro sofre, o mundo todo sofre, em todos os aspectos. Ninguém, falando politicamente, eu não gosto de falar, mas ninguém lembra você, só lembra quando precisa. Você sai para ir lá para o Amazonas, lá para o Vale do Jequitinhonha, você vê pessoas morrendo, você não pode fazer nada. Aí você diz assim, não pastor, eu também tenho problema. É claro que nós temos problema. Como eu disse, o brasileiro sofre dia e noite. Mas não é por causa disso. Eu e você, não estamos isentos. Mas uma coisa eu sei, está difícil para você, está difícil para todos, mas vamos pensar que nós não estamos só nessa jogada.
É. Ah, mas então eu tenho que fingir que estou bem? Não, você não precisa negligenciar a verdade, mas muda um pouco o conceito, tudo vai se tornar legal. Como é que eu vou mudar? Olha só, alguém chega e diz para você: a paz, você está legal? Olha, eu não vou dizer que estou legal, mas se eu conheço aquele que me designou uma linha de vitória, uma linha de pensamento positivo, eu vou responder na altura. Olha, querido, eu não estou legal agora, mas eu creio que daqui meia hora eu vou estar bem, né? Olha, como é que está lá a sua casa? Olha, como é que está a tua saúde? Olha, eu estou passando por um problema, mas eu creio que amanhã Deus vai mudar meu cativeiro. Olha, já mudou a conotação. Você dá um choque de energia positiva em cima de uma energia negativa. O cara, poxa vida, rapaz, eu estou saindo daqui feliz da vida, porque eu ouvi uma palavra que me levantou, que me fez renascer. Lá em Mateus capítulo 9, aquela mulher sofria de um mal terrível. A palavra diz que ela não conhecia Jesus, irmãos. Ela ouvia falar do Mestre. Ela estava doente. Ela cansou de ouvir palavras negativas. Segundo alguns historiadores, dizem que o próprio doutor evangelista Lucas foi lá entrevistar aquela mulher. E isso não está na Bíblia, é segundo alguns historiadores que falam isso. Mas ela colocou um ponto final na sua derrota. Ela ouvia falar da fama de Jesus, e um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade de Cafarnaum. Ela começa a determinar a sua própria vitória. Ei, a minha vitória é eu que determino, tanto no âmbito negativo quanto no âmbito positivo. Eu decido o que eu quero, porque Ele me deu livre arbítrio para decidir isso aí. Eu não posso ficar esperando de braços abertos acontecer. Quando eu uso uma teoria e muitos criticam, falam: nossa, Antônio, que é isso? Agora você... Quando eu digo assim que Deus, Ele agia no passado, Ele matava, Ele mandava queimar, Ele arrebentava. Aí você usa assim, ó, poxa, mas Deus não faz isso hoje? Faz. A ação, ela é invertida numa reação. Aí, lá na minha concepção, eu digo que Deus, Ele não age hoje, mas Ele age através do quê? De uma ação minha. Se eu vou para a ação, se eu vou para a linha de combate, e se eu busco e Deus está vendo aquilo, então Ele vai reagir sobre as minhas ações. Ele faz para mim
aquilo que eu não vou poder fazer, então ele vai reagir. Agir indiretamente, eu quero que você entenda assim, ó, Deus não vai fazer para mim, Deus não vai agir para mim, se eu não me mover. Deus não vai entrar com a palavra ação para mim, se eu não reagir. Não teria conceito nenhum, não teria graça nenhuma. É necessário que nós tomamos uma atitude em todos os aspectos, tanto na vida espiritual, quanto na vida particular, quanto na faculdade, quanto você que procura emprego, fica dormindo até meio-dia aí para você ver se você vai conseguir um emprego. Fique de braço cruzado lá na tua casa, 10 horas da manhã, meio-dia, esperando se o seu salário vai cair na sua conta no mês seguinte. Não vai, não. Aquela mulher, então, ela toma a seguinte decisão. À noite na sua casa, ela começou a ensaiar, ela diz assim, ó, ei, a Bíblia diz assim, ó, eu vou lá, e se eu tocar, então, eu quero mudar essa frase. Ela diz assim, não, espera aí, eu vou lá, o segredo é tocar nele, e eu sei que eu vou ter dificuldade, eu sei que nada acontece fácil, mas eu vou lá. Ei, ela não teria condições de ir para aquele local. Primeiro que o entendimento daquele povo na época, os costumes, as doutrinas daquela época, não permitia que aquela mulher andasse nas ruas pela a doença que ela sofria, aquela hemorragia que hoje é uma simples hemorragia. Mas pelo fato de as pessoas não terem conhecimento da medicina, então este problema seria uma doença contagiosa. E as pessoas tinham um receio, tinham medo, tinham vergonha. As pessoas colocavam aquela mulher numa humilhação terrível. Quanto tempo aquela mulher sofreu na discriminação na cidade, até ao ponto dela falar assim, hoje acabou, porque eu ouvi falar de um homem que pode mudar a minha situação. O conceito nesta noite, qual a diferença da igreja de hoje para aquela mulher? Ela não conhecia Jesus. Você conhece Jesus, você sabe quem Ele é, você sabe o que Ele pode fazer com você, você sabe de onde Ele tirou você, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele ressuscita morto, você sabe que Ele abre porta. Tudo isso nós temos esse entendimento. Ela disse assim, ó, eu vou lá, eu vou tocar nas suas vestes, encontra-se, depara-se com duas multidões e as pessoas começam a empurra. E ela chega lá. Quantas palavras negativas aquela mulher ouviu e ela não deu ouvido. Ela disse, sai daí, afaste-se daí, olha, ei, não fique perto dela porque ela é imunda. Quantas pessoas falaram de você? Quantas pessoas olharam para o Antônio Marcos lá nos anos 95, na fila da faculdade, um pano amarrado no pescoço porque eu babava. Não tinha coordenação nem para segurar um copo com água. Se eu fosse me intimidar pelas palavras negativas, eu não estaria aqui nesta noite, queridos. O mesmo Deus que me fez crescer é o Deus que vai fazer você crescer. 25 anos falando isso, contando testemunho a todas as nações. Sabe, é uma alegria que eu sinto na minha vida por esta razão. Eu não posso
pregar uma outra palavra. Eu sei de onde eu saí. Quantos não eu ouvi, quantos médicos vieram falar: olha, você não tem qualificação para estar em determinado lugar. Eu disse: ei, eu posso não ter, mas o Senhor, o Deus dos exércitos, o meu rei, o meu general, Ele vai fazer acontecer. Eu dizia: Deus vai prover alguma coisa, Deus vai mexer e vai fazer acontecer, e você vai ter que contemplar o Deus de Israel. Ei, olha, em todos os aspectos eu sofri. Hoje eu não me considero que foi um grande sofrimento, mas para uma pessoa que passou por essa doença incurável, a sociedade, ela encara de uma forma especial. Se fosse olhar pela visão da sociedade, da ciência, da medicina, eu não poderia avançar. Eu teria que ficar estagnado, stand-by. Deixa ele aqui, vai viver das migalhas, vai viver de ajuda do governo, e ele vai ficar aí. Então, eu decidi: não, eu vou servir a Deus, eu vou agir, vou para cima, eu vou ser um jovem. Deus vai mudar meu conceito. O Senhor é na minha vida, e eu tive que ralar muito para chegar aqui hoje, para andar, para falar. Depois vieram os sonhos, cada sonho mais maluco do que o outro, e eu ia lá e pau, né? E os caras ficavam doidos: o que é isso? Não era eu, era o Espírito Santo de ousadia, Espírito do guerreiro que está aqui, ó. Hein? Eu lembro de cada detalhe, de cada queda, e cada queda que eu levava, por causa daquela bicicleta que eu quebrava os ossos e quebrava a bicicleta. Ai, eu respirava e parecia que doía lá na alma. E aí o cara vinha: ai, eu não falei, seu miserável, que você não ia andar mesmo, você ia quebrar as pernas. Eu dizia: mas eu não morri, eu estou vivo, né? Às vezes, as últimas vezes que eu vim para Cuiabá, eu fui lá na fazenda do pastor Mário, e eu fiz uma loucura lá, que o pastor Mário, ele ficou muito preocupado comigo. Esse cara me procurando o dia inteiro. E depois daquele dia, nunca mais eles deixaram a bicicleta lá na fazenda. Pastor, eu peguei a bicicleta e fui andar. Andei 65 quilômetros. Estrada de terra. E não chegava mais, e não chegava. E passei lá num rio lá, e desci da bicicleta, e tomei banho no rio, e tomei água do rio. E a irmã Eliane, preocupada: meu Deus, cadê o Antônio? E ligava lá para os funcionários: acontecendo de um Antônio? Não, dona Eliane, ele passou aqui de manhã, mas até agora nada. Longe, aquelas estradas tem onça, e os irmãos ali: meu Deus, será que uma onça pegou ele? Pegou nada.
E sabe, e cada vez que eu pedalava, que eu levava aquele vento, aquela brisa assim, eu dava glória, oh Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu lembro de uma vez que o pastor Mário estava lá numa chapada onde tem um curral, e daí eu fui de bicicleta, mas no meio eu levei uma queda tão forte que o pastor viu, de longe o pastor viu. Meu Jesus, quebrou tudinho, quer ver? E eu vi quando o pastor Mário falou assim, ó, pro funcionário dele, ó, vai lá buscar o Antônio, que ele caiu lá. Então, são desafios, querido. Você pode pensar, mas é tão simples, mas só pelo fato, né, de você conquistar aquilo que você mais queria. Gerou ferida, claro que gerou ferida. Gerou noite sem dormir, gerou, claro. Mas hoje, quando eu estou pedalando assim, eu lembro, Deus, se eu não tivesse praticado a ação com ousadia, eu não estaria em cima dessa bicicleta pedalando, né? A mesma forma aconteceu para mim tirar a minha habilitação. A mesma forma foi para mim montar num boi e arrebentar toda a cabeça e queria. Ah, mas por que você fez isso? Porque eu me sentia bem, eu queria realizar sonhos difíceis. Então, a fé sem ação, ela não vale nada. Não adianta você abrir uma empresa só pela fé, amados. Querido, não adianta você executar um projeto se você não tiver ação, ideologia, planejamento, programar. Não vai fluir, não vai andar. Vai ficar só na teoria. Sabe, são esses detalhes que eu estou passando para essa galera de hoje. Por que os nossos queridos irmãos, seres humanos orientais, eles possuem o melhor trabalho, o melhor emprego? Por quê? O que você acha? Por que você acha quando você vai num Banco do Brasil, você vai numa Caixa Econômica Federal, a maior parte dos funcionários são oriental, nipônico? Ou, enquanto você está dormindo, os caras estão lá. Enquanto você está lá perdendo o seu tempo, os meninos estão lá. Visão, empreendedorismo. Não é porque nós somos cristãos, é que nós devemos ser, não, mas aquilo ali não é para mim, é para você sim. O melhor da terra também é para você, é para nós. Não tem necessidade de você ficar correndo atrás da bênção, porque se você for fiel, agir pela fé, agir com ação, vai ser aplicada Deuteronômio na tua vida. A bênção vai te seguir aonde você estiver. A bênção do Deus de Israel. E Deus fala assim, ó, aonde você estiver, a minha bênção vai te alcançar você. Aonde você for, a mão de Deus vai estar na tua vida. Por que Deus me tirou
da empresa para ser um pregador. Por que que ele me escolheu para isso? Você pensa que não dói? Dói. Eu sinto dor no corpo. Por causa das quebraduras que eu tive nos meus ossos. Não é fácil. Quando Deus envia Jonas para pregar a palavra em uma determinada cidade, ele foge da responsabilidade, entra num navio e foge. E o que aconteceu com aquela tripulação daquele navio? Começou a pagar por um erro de um cara desobediente a Deus. Toda a tripulação que não tinha nada a ver começou a perecer por causa de uma pessoa. E eu comecei a observar algumas coisas na minha vida. Eu fui contratado para uma empresa há 20 anos para dar suporte para aquela empresa no setor de informática. E daí eu fiquei feliz porque eu estava realizando um sonho naquilo que eu gostava muito e gosto ainda até hoje. Deus tinha falado comigo em sonho: olha, o que eu tenho para você não é viver da mão do homem, não é trabalhar de empregado para ninguém, mas eu fui teimoso. Eu comecei a prejudicar a minha vida, a minha alma, porque eu queria satisfazer o meu ego. Até a ponto de Deus tratar comigo como Ele tratou com Jonas. E uma vez lá dentro do cemitério, Deus levanta alguém, fala para mim assim: olha, eu tive um sonho com você. E Deus estava abrindo uma sepultura para você, Antônio. Porque você estava negligenciando o Evangelho. Ou seja, você estava negando de ir. O que Ele fez na tua vida, o que Ele executou em você. Eu falei: eu não vou levar essas palavras no meu coração, não. Esse cara tá doido, eu falei. E fui para casa. E aí, os dias passaram. Fui contratado por uma grande gráfica na cidade que eu moro. E agora, o dono da gráfica era um irmão da nossa igreja. E aí eu fiquei feliz da vida, trabalhando naquela gráfica e tal. 2 semanas, 1 mês, 20 dias, inteirando os 2 meses, fui almoçar. E aí estou almoçando, o telefone tocou. Ele disse para mim assim: Antônio, onde você está? Eu estou em casa. Antônio, corre aqui, porque aconteceu um acidente aqui na empresa, queimou 27 computadores aqui na empresa. E daí eu corri lá, e daí eu vi. Tinha dado um curto lá e, infelizmente, queimou aqueles 20 e poucos computadores. E aí, e agora? O que você vai fazer agora? Nós vamos passar a noite consertando essas máquinas aqui. Consertamos. Precisei de alguém para me auxiliar ali. E chegou no mês seguinte, 5 horas da tarde, já tinham saído da empresa. 6 horas da tarde ele me liga: olha, Antônio, você está em casa? Estou. Olha, vem para cá. Queimou 50 computadores. E daí, eu falei: Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu, Jesus amado?
Era numa quinta-feira como hoje, ele falou assim, ó, não vou nem mexer, eu vou para a igreja. Ele chegando na igreja, a irmã Clemência dá de topa com ele e fala para ele, escuta, deixa eu perguntar um negócio para o senhor, irmão Roberto, você contratou o Antônio Marcos para trabalhar lá? Ele falou, sim, ó, você manda ele embora já. Porque senão a tua empresa vai afundar. Aí ele colocou a mão na cabeça, meu Deus, então é por isso. É por isso que não está dando certo. É por isso que eu estou perdendo os meus clientes, estou perdendo meus computadores, porque está queimando. A irmã disse para ele assim, você contratou um Júnior para trabalhar para você. Saia com ele para fora, coloca ele para fora. Você vai morrer se você continuar com o Antônio Marcos lá. A missão dele é pregar o evangelho. É levar a palavra. Deus designou a ele uma missão. Olha, irmãos, eu não sabia de nada. Aí, no outro dia, feliz da vida, me arrumei, fui para a empresa, não passei nem no portão. Já tinha lá uma pessoa, um guarda lá, uma segurança para me barrar. E aí ele falou para mim assim, por favor, Antônio Marcos, né? Sim, eu vou para o meu departamento. Ele falou, você não vai não, você não vai entrar aqui nunca mais. Me designou lá para a salinha lá, o diretor me chamou, falou para mim assim, olha, aconteceu assim, assim, e Deus falou, e se nós ficar com você aqui, nós vamos morrer. Então, some daqui, nós vamos pagar para você os seus direitos, vaza, não quero nem olhar na tua cara. Ele não me xingou porque ele era crente cristão, ele estava furioso, vermelho. Então, cada um tem uma história para contar. Realizei o meu desejo? Realizei. Fui para a batalha, como um sonho de jovem qualquer. Os sonhos acabou? Claro que não. Ele vai por onde? Pelas suas ações, pela sua fé, pela sua perseverança. Todos os meus Eu acho que é para você terminar. E ir embora. Então, queridos, nós já vamos encerrar. Mas, olha só. Eu começo a observar, de uns anos para cá, a lentidão, a vagarosidade dos nossos jovens. Estão desaprendendo.
Não é por falta de alguém ensinar, porque o pastor está ensinando, o pastor está pregando, o pastor está dizendo, vai avante, avança, avança, avança. Não é possível, um jovem hoje, na nossa época, não sabe escrever uma carta. Acabou. Você manda o cara escrever uma carta, ele escreve tudo errado. Abrevia-se 90% da carta. Você não consegue entender. Está acontecendo isso com o cérebro do ser humano. A percepção, o discernimento está sendo colocado fora. Eu estava dando 2 palestras o mês passado para professores do estado do Paraná. Eu estou trabalhando com palestras motivacionais, com coach, e daí eu estava observando, baixou-se o nível na regra geral. Na minha época não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada disso. Ou nós acordamos, pensamento, visão panorâmica diferenciada, avançada, ou nós vamos ser um qualquer. Hein? Ou nós vamos ficar parados e ver a banda passar e tocar. Ou eu vou ter que contemplar o cara sem Deus, mas ele tem ação, ele tem disponibilidade, olha só. Aí se cumpre-se a palavra, que às vezes os filhos das trevas brilham mais do que os da luz. Aí você diz assim, mas como é que pode? O fulano lá não é cristão, e ele tem, ele pode, você vai ficar assim. Eu não quero isso. Eu prefiro você ser abençoado. Eu prefiro que Deus abençoe você aqui nessa noite. Eu desejo a bênção é para a tua vida nesta noite. Mas não depende de mim, depende de você. Essa carga densa, esses últimos anos que passamos, serviu de alguma coisa, serviu de uma base de experiência, para refletirmos, para analisarmos, para ver que Deus é que controla você e eu. E o Paulo, ele diz, nas suas palavras, ele diz assim, olha, somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, pensamento mesquinho já ficou para trás, o velho homem já não pode existir mais em você, a velha mulher já não pode existir mais em você, os pensamentos malignos não fazem parte da nossa vida mais. E agora, para terminar, eu quero ler um versículo para você. 2 Coríntios 2:9. E com essa palavra eu vou encerrar. Se você quiser colocar aqui no telão, eu quero que todos peguem essa palavra hoje. Deus tem algo para te dar. Não é aquilo que você pensa, e não é aquilo que você
nem imagina. É muito mais. É muito maior. Será que se eu ficasse ali, triste, desanimado, dormindo em cima de uma cama que tenha 2 tábuas, um menino que sofreu com uma paralisia no cérebro, fiquei desenganado da medicina 18 anos, hein? 18 anos, fui aluno da APAI, escola especial, que eu amo muito. Quando você estiver aborrecido com a tua vida, quando você estiver chateado com alguma coisa, visita os nossos queridinhos lá, para você ver, que quando algumas crianças não têm coordenação nem nos seus olhos, nem nas suas pálpebras, e quando uma delas mexe com a pálpebra do olho, aquilo se torna uma alegria para aquela mãe. Aí você tem 2 pernas perfeitas, tem 2 braços perfeitos, tem uma saúde notável, e às vezes você reclama demais, você murmura demais. Para de ficar confiando, ficar ouvindo palavras que não te trazem nada. Jeremias diz assim, ó, em Lamentação, no 3º capítulo, versículo 21, diz assim, ó: quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Ele diz assim, ó: eu quero trazer apenas aquilo que eu me sinto bem. Eu quero me fortalecer com palavras persuasivas, positivas. Eu quero saber que Jesus é bom, que o pastor prega uma palavra aqui e eu tomo posse daquela palavra. Eu quero estar aqui, ó, louvando o Senhor e dizendo que Ele vai mudar a minha vida. Eu quero obedecer a palavra do profeta. Eu quero estar aqui debaixo da unção do pastor da igreja. Eu quero nadar no conhecimento, eu quero buscar. Isso nos faz sermos fortes a cada instante, a cada dia. Por favor, coloque-se de pé. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. Você pode, nesta noite, fazer uma reflexão na tua vida. Você pode, nesta noite, fazer um bloqueio lá na tua consciência do que te falaram. Você pode, nesta noite, decidir o que você quer. Você pode, nesta noite, falar assim: Deus, eu decido a vitória através das minhas ações, através da minha fé. Eu sei que está difícil, mas Deus é mais, Ele é poderoso. Ele vai provocar meios e situações para fazer com que eu saia desta opressão. Deus vai provocar meios para te tirar dessa dívida. Deus vai provocar meios para fazer com que você saia dessa situação negativa. Aí ele diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 2:
versículo 9. Porém, como diz a Escritura Sagrada, olha o que é que Ele preparou para você nessa noite. Nem você sabe o que está reservado para você, é segredo. Olha aí. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Ei, o que Deus designou para você não é esse projeto que está no teu coração, porque o que Deus planejou para você é maior, é muito mais. Ele vem com um up a mais, um plus a mais. Você merece. Você é servo de Deus. Você não é qualquer pessoa aqui nessa noite. Deus, Ele nos fez vencedor e nós temos que tomar posse dessa palavra. Aleluia! Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que ainda não decidiu a sua vida a Cristo. Quem sabe há um amigo que está visitando este lugar aqui hoje. Deus tem uma palavra especial para você. Chega de sofrer, chega de ser chacota da humanidade. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus é quem cuida da tua casa. Ele até aqui tem cuidado de você, tem colocado guarda sobre a sua casa, tem amparado sua vida financeira, tem operado grandes milagres sobre a tua vida sentimental, familiar. Nós não vamos abrir mão desta teoria da fé, da oração, da ação. Eu quero orar com você agora. Será que tem alguém nessa noite que está visitando pela primeira vez? Você é convidado nesta noite a tomar posse dessa palavra, sabe? Deus, muda o meu coração, muda a minha casa. Senhor, eu não está dando para suportar, para aguentar mais. Nessa hora, Deus está ouvindo lá no seu íntimo, está dizendo: Senhor, eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou fazer milagres sobre a tua casa.